Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Ferreira Simões. E eu sou a Sofia Narciso Castanho. Nós somos jovens repórteres do ambiente e este é o nosso podcast. Aqui não falamos de política. Neste podcast convidamos jovens líderes políticos, partidários ou sindicais, a falarem de ambiente, mas com uma regra especial. Aqui não falamos de política. No episódio de hoje temos connosco um membro da coordenadora de jovens do Bloco de Esquerda. Tem 20 anos, é estudante na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, é ativista estudantil e é uma jovem líder política. Convosco, Leonor Rosas. Seja bem-vinda, Leonor, e obrigada por teres aceito este convite. Olá a todos, obrigada eu por me terem convidado. Leonor, seguindo para a nossa primeira questão, de que modo é que tu achas que os fenómenos ambientais podem influenciar o teu futuro e também o futuro das gerações que irão habitar o planeta? Ora, antes de mais eu acho que neste momento quando nós pensamos em futuro, pensamos muito em construir o futuro. Ou seja, parece-me que a nossa geração e todos nós, e aliás vocês que estão a organizar este podcast que tem a ver com o ambiente, temos muito essa ideia de que o que quer que seja o nosso futuro implica que nós trabalhemos para o construir hoje. E especialmente este momento em que estamos a recuperar da crise do Covid e estamos a sair dela, e em que há uma perspectiva de investimento tanto na Europa como em Portugal no relançamento da economia, acho que é uma boa altura para pensarmos no futuro e para pensarmos que tipo de investimento é que queremos. E parece-me que para termos um futuro mais sustentável e um futuro que nos garanta uma vida digna e segura, esta recuperação da economia deve passar por uma economia verde, por uma transição ecológica e pela criação de mais empregos nestas áreas relacionadas com o clima. Por exemplo, quando pensamos no futuro, fala-se muitas vezes de atingir a neutralidade carbónica. E isso não é uma coisa que nós vamos fazer daqui a 50 anos, é uma coisa que tem de começar hoje, porque só se começar daqui a não sei quantos anos, o futuro vai ser necessariamente diferente do que poderia ser. Aliás, todos nós, por muito jovens que possamos ser, já assistimos a fenómenos climáticos extremos, quer seja em Portugal ou em outros sítios do mundo, como por exemplo incêndios que devastam o nosso país todos os verões, cheias, tempestades tropicais. E esta ideia de que não há planeta B, e que eu acho que os jovens colocaram essa ideia recentemente na agenda da atualidade e na agenda da construção do futuro, não é só um slogan, é uma realidade concreta. Parece-me que cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas muito jovens, algumas bastante mais jovens que nós, sabem que se não agirmos já, todo o nosso futuro, quer seja o meu como Leonor, quer seja o vosso, quer seja o futuro individual e coletivo, é posto em risco, ou seja, vão existir cada vez mais fenómenos climáticos extremos, a preservação dos ecossistemas vai ser posta em risco e vai haver um acentuar das desigualdades sociais por todo o mundo, com o aumento dos refugiados climáticos, das pessoas que perdem a sua subsistência agrícola por causa das alterações climáticas. E, por exemplo, quando falamos agora do Covid e quando volta à agenda do dia as pandemias que podem existir no futuro, eu quando estive a preparar-me para este debate li alguns artigos de virologistas que falam sobre as pandemias do futuro, ou seja, que nas próximas décadas podemos vir a enfrentar situações semelhantes às do Covid e que estas não deixam de estar relacionadas com uma destruição dos habitats naturais nas quais vivem animais selvagens, ou seja, que a destruição e a subexploração destes habitats em diversos pontos do mundo podem ser uma das causas responsáveis por estas pandemias que eles dizem que provavelmente vamos sofrer no futuro. Portanto, parece-me que quando falamos de futuro e quando falamos de o que é que nós queremos fazer agora para evitar um futuro em que a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar está em risco, passa por planearmos já hoje e a nossa geração ser ouvida e que a nossa voz chegue até às mais altas instâncias políticas para que nós, que vamos ser quem vai viver esse futuro, que esperemos que seja um futuro verde e sustentável, possa participar nessas decisões e construir o futuro.
Ok, vamos agora dar início à nossa primeira rúbrica, intitulada Habitua-te, em que vão ser feitas 4 perguntas relacionadas com hábitos sustentáveis e a ideia é responderes a primeira coisa que te vier à cabeça. Estás pronta? Ok, estou pronta. Ok, vamos a isso. Leonor, começa por nos dizer um hábito que mudaste recentemente em prol do ambiente. Não foi recentemente, mas há cerca de 2 anos tornei-me vegetariana. Ótimo. Queres falar-nos um bocadinho sobre isso já agora? Acho que é interessante. Sim, sim. Sim, bem, isto foi uma coisa que começou mais ou menos no verão de 2018, portanto está quase a fazer 2 anos, e eu até aí acho que foi uma coisa que me tinha passado pouco pela cabeça, porque não sei, às vezes uma pessoa quando não é vegetariana não põe exatamente em perspectiva o que é que, ou seja, como é que poderia fazer a sua rotina alimentar se o fosse. E conheci uma pessoa que numa conversa eu disse, eu acho que não me conseguia imaginar a ser vegetariana, seria muito difícil para mim, e que ele me disse, sim, se calhar até seria difícil ao início, mas não achas que era um esforço que vale a pena fazer pelo ambiente e pelo planeta? E eu na altura fiquei a pensar tanto nisto e pensei, sim, se calhar, de facto, apesar de ser um esforço inicialmente e poder ser um bocadinho difícil, é uma coisa que eu acho que vale a pena fazer, por um lado, por causa da questão da carne, especialmente a carne de vaca, ser das indústrias mais poluentes para o nosso planeta, e depois também por causa da questão da crueldade animal e da forma como os animais são mortos e são tratados em... Já todos vimos essas imagens dos matadores com os porcos, as vacas, as galinhas, e acho que essas são as 2 principais razões que me levaram a tornar-me vegetariana. E já agora achaste difícil fazer a transição ou depois acabou por ser mais fácil do que estavas à espera? Eu acho que acabou por ser mais fácil do que eu estava à espera. Eu tinha algum medo que não encontrasse coisas que eu gostasse de comer ou que me sentisse mal, por exemplo, por não comer tanta proteína, mas a verdade é que com a imaginação e com vontade, ter uma dieta vegetariana é tão saudável como ter uma dieta omnívora e pode até, olha, por exemplo, a mim, deu uma oportunidade de experimentar coisas que eu acho que de outra forma nunca teria experimentado. E agora, queremos saber um hábito sustentável que era praticado pelos nossos pais ou pelos nossos avós que achas que deva voltar, que deva ser resgatado. Um hábito sustentável que seja praticado pelos nossos avós e que deva ser resgatado? É uma boa pergunta. Eu acho que os hábitos sustentáveis que os meus avós e os meus pais têm, todos eles eu acabei por os assimilar. Por exemplo, a questão de fazer reciclagem em casa, de andar maioritariamente de transportes públicos, são coisas que me foram passadas, até porque a minha avó, apesar de ser uma avó, já é mais velha, sempre teve muitas preocupações com questões ambientais e de sustentabilidade alimentar e dessas questões relacionadas com os transportes públicos e tudo mais. Leonor, diz-nos agora um hábito que tu gostavas de mudar, mas que ainda não tiveste a oportunidade de o fazer, por qualquer que tenha sido a razão. Olha, eu gostava de tentar andar mais de bicicleta na cidade de Lisboa e eu ando só de transportes públicos, praticamente, não tenho carta, mas apesar de tudo gostava de que as minhas deslocações pudessem ser feitas mais através da bicicleta, até porque Lisboa tem cada vez mais ciclovias e tem uma oferta grande nesse sentido, e estou a tentar transformar um bocadinho os meus hábitos no dia-a-dia para poder ser mais ciclista e mesmo assim andar menos de transportes públicos. E já agora, quanto a outras formas de mobilidade sustentável, sem ser necessariamente a bicicleta, portanto, temos agora a nova, entre aspas, a nova moda das trotinetes, etc. O que é que tu achas sobre estes novos modos de mobilidade que até há 10 anos atrás praticamente ninguém ponderava andar de trotinete na rua, por exemplo? Eu acho, em primeiro lugar, acho que quando pensamos em modos, em mobilidade sustentável, temos de pensar, eu sou de Lisboa, portanto, acho que temos de pensar não só no concelho de Lisboa, mas também nas dezenas de milhares de pessoas que vêm de fora do concelho todos os dias para a cidade.
e de que é bastante mais fácil que a mobilidade seja sustentável e verde no interior de Lisboa, por exemplo, com o projeto das giras, das bicicletas da Câmara, e quando pensamos de fora do concelho para dentro do concelho é um desafio maior, porque a verdade é que essas pessoas continuam a trazer maioritariamente carro, porque os transportes públicos estão muito cheios, vêm com pouca regularidade, têm muitas falhas, e pensar a mobilidade sustentável tem de ser pensar fora do concelho de Lisboa também, e pensar pessoas ou seja, de todos os panoramas socioeconómicos, ou seja, que há pessoas que muitas vezes não podem usar formas de mobilidade mais sustentáveis porque têm de vir de fora de Lisboa e não têm maneira de o fazer. Por outro lado, acho que qualquer projeto, ou seja, por exemplo, esta questão das ciclovias, eu acho que é preciso expandir a rede de ciclovias para sítios em Lisboa, como por exemplo a zona da Estrela, de Campo de Ourique, como para a zona da Ajuda, de Belém. Acho que seria interessante e é um projeto em que se deve investir. E quanto a essa questão das trotinetes, eu não tenho, ou seja, não me parece que exista um problema com surgirem essas mobilidades alternativas, desde que elas não, como se vimos muitas vezes com as trotinetes, desde que elas não, digamos, estraguem um bocado o espaço urbano, que elas eram deixadas de qualquer forma, podiam ser recolhidas em qualquer sítio e muitas vezes encontrávamos-las no meio do passeio, no meio da estrada, e acho que é preciso essas coisas também estarem regulamentadas, por exemplo, com postos onde se pode ir buscar e onde elas estão, sem impedir o tráfego pedonal ou o que quer que seja. Mas acho que, acima de tudo, é preciso investir mais nestes meios de transporte 100% verdes. Eleonor, já agora, uma vez que tu falaste no Covid, eu estava-me aqui a lembrar de que houve muitos trabalhadores que durante esta pandemia tiveram de trabalhar de casa, online, etc. Até que ponto é que tu achas que isso também acaba por ter um bom marco na questão da mobilidade? Ou seja, até que ponto é que podemos também ter aqui, se calhar, alguma solução para não haver uma tão intensificação da mobilidade não sustentável? Bem, é o seguinte, eu acho que, em primeiro lugar, que o trabalho em casa foi uma exceção, foi uma coisa que teve de ser feita nesta altura e, pelo menos para mim, parece-me que o trabalho em casa tem dois problemas. Em primeiro lugar, cria muito ou seja, deita um pouco abaixo a barreira entre o tempo dedicado ao trabalho e o tempo dedicado à família e aos hobbies e às coisas que não são o nosso trabalho. E depois, em segundo lugar, parece-me, por exemplo, eu como sou estudante universitária, terminei agora a licenciatura e senti que as aulas à distância nunca podem substituir e não substituem de todo as aulas presenciais. Portanto, o que nos parece, e nós temos feito essa reflexão nos jovens do blog, por exemplo, é que este trabalho online não pode substituir e não pode piorar a vida às pessoas. Dito isto, eu acho que, independentemente de alguns setores ou algumas atividades passarem tendencialmente durante este tempo, passarem mais para o online, continua a ser muito importante reforçar a mobilidade, porque a verdade é que continuam a existir grandes quantidades de trabalhadores que têm de sair de casa para ir trabalhar e usar os transportes públicos, e acho que todos nós já vimos as imagens de autocarros cheios em Loures, de comboios cheios na linha de Sintra, e aliás o que se tem verificado recentemente são zonas de contágio onde são as grandes zonas industriais, por exemplo na Azambuja e no Montijo, ou seja, fábricas nas quais os trabalhadores vão apertados nos transportes, chegam lá, as condições não são as melhores, e acho que neste sentido o que é preciso pensar com o Covid é que em termos de proteção de trabalho é preciso que ela seja igual para todos, ou seja, não podemos permitir que algumas pessoas se sujeitem a apanhar Covid e possivelmente a poderem morrer, não é? Por terem de ir trabalhar com mobilidade, ou seja, com uma mobilidade que é má, transportes cheios, poucos transportes e depois com condições de trabalho que são pouco sanitárias. Exato. Agora, para terminar a primeira rúbrica, nós queremos saber um hábito sustentável que, na tua opinião, achas que todos devíamos ter. Bem, eu acho que há duas coisas que eu gostava de dizer. Em primeiro, acho que fazer reciclagem em casa é uma coisa que todos nós podemos fazer
E embora eu acho que os atos individuais podem ser importantes, mas como os estudos científicos mostram, não significam muito num panorama geral do que são, por exemplo, as grandes empresas, as grandes petrolíferas ou as grandes indústrias que destroem a Amazónia, ou seja, os nossos atos individuais não pesam assim tanto nesse panorama. Eu continuo a achar que há alguns que são importantes, por exemplo, fazer reciclagem em casa é uma coisa que é fácil, ajuda e que, pelo menos para mim, já não faz muito sentido não fazer essa diferenciação do lixo, porque é uma coisa que acho que a nossa geração, desde muito novinhos, fomos todos ensinados a fazer isso. E depois, claro que vou se calhar puxar um bocadinho a sardinha à minha brasa, mas acho que ser vegetariano é um passo muito importante. Não é preciso ser vegetariano do dia para a noite, mas tentar reduzir o consumo de carne, especialmente das carnes vermelhas, que são as que têm a maior pegada ecológica, e acho que se de facto todos tentarmos reduzir o consumo de carne é uma coisa importante para o nosso planeta. Exato. Porque eu acho que ainda há, não diria, pelo menos eu também sou vegetariana e também sinto um bocado esse estigma e também levei imenso tempo a fazer a transição, se bem que ainda faço alguns erros e às vezes ainda como peixe, mas porque eu acho que ainda há um estigma imenso acerca disso, como é que vais ter proteína, como é que vais... Exatamente. Eu lembro-me que até houve uma situação um bocado caricata, que eu também sou alentejana e isto lá no Alentejo um bocado complicado, e no Dia da Defesa Nacional eles perguntaram se alguém tinha algum... É que nem sequer foi, acho que nem foi bem no sentido de ter uma alimentação diferente, eles perguntaram se alguém tinha alergias, se alguém tinha alguma coisa acerca disso, e eu disse, eu sou vegetariana, e de repente o senhor olha para mim e diz, como assim, é alentejana? Sim. E depois, então, o meu almoço aquilo acabou por ser pouco nutritivo, porque era literalmente cenoura cozida e arroz. E acho que nesse sentido, como as pessoas não sabem o suficiente, acham que nós não conseguimos ir buscar proteína a outros sítios, ou que só comemos alface, ou isso imensas vezes. Eu acho que todos os vegetarianos já passaram por aquelas situações em que vão ao restaurante e lhes dão salada para comer, ou aquela clássica omelete. Sim, a omelete é um clássico. Eu acho que, nesse sentido, é preciso que, quando falamos de cantinas das faculdades ou cantinas das escolas ou tudo mais, é preciso fazer uma aposta cada vez maior na comida vegetariana, porque muitas vezes Exato. ela pode existir, mas não tem qualidade. Exato, eu senti isso bastante na FCSH. Eu também. Porque realmente nós temos todos os dias um prato vegetariano, mas eu acho que ainda não apostaram em realmente aprenderem como é que é suposto, porque a soja e o tofu, aquilo não sabe a nada, não é como a carne que se põe sal e fica. Eu acho que eles cozinham como se fosse carne. É isso, eu acho que aqueles assim, aqueles os quadrados, sim, grelhado. Não só puseram de um lado e do outro na chapa e sim, exato. Há muitas pessoas vegetarianas que não querem comer lá por causa disso. Eu, às vezes sou assim, às vezes não apetece muito comer. Pois exato. Eu vejo o que é e decido se vou comer lá ou se vou comer a casa, porque às vezes é um bocado impossível. E até tenho colegas meus que às vezes dizem, gostava de experimentar, até gostava de ser, experimentei aqui e não gostei. E eu digo, não experimentes aqui, porque assim ninguém vai gostar. Completamente. A não ser os típicos croquetes que fazem uma fila enorme. Sim, esses são ótimos, por acaso. Sim. E depois acho que o outro problema é que eles não têm propriamente opções vegan, é mais vegetariano. Também acaba há muitas vezes isso, que é ou existe, eu acho que pelo menos para mim ou existe só uma opção vegan, não é? Porque as pessoas que são vegetarianas acho que não se importam de comer a opção vegan, ou existem as duas, porque quando é só vegetariana, os veganos não têm nada para comer. Exato. Leonor, antes de entrarmos na próxima rúbrica, temos mais uma questão para ti.
De que modo é que relacionas o ambientalismo com o ativismo? De que modo é que o ambientalismo acaba por ser um modo de ativismo ou de que modo é que todos os tipos de ativismo acabam por ter uma relação de preocupação para com o ambiente? Eu gostaria de começar por dizer que, pelo menos para mim, a luta contra as alterações climáticas é transversal e deve ser transversal a todas as formas de ativismo. Quem luta pela justiça social, pela erradicação da pobreza, contra as desigualdades sociais, por uma relação mais equilibrada entre o norte e o sul global e por uma distribuição da riqueza entre os países mais justa, não deixa de lutar, ou não pode nunca deixar de lutar contra as alterações climáticas, pois estes fenómenos vêm todos entrelaçados. Primeiramente porque nós sabemos que são as pessoas e os países mais pobres que são os primeiros afetados pelas alterações climáticas. Por exemplo, em África já se verifica a existência de milhares e milhares de refugiados climáticos. E porquê é que as pessoas fogem ou migram devido às alterações climáticas? Em primeiro lugar, porque há muitas que veem os seus territórios destruídos ou inviabilizados devido à subida do nível médio das águas. Depois, muitos veem também as suas terras para a agricultura poluídas, estragadas devido à poluição dos aquíferos, dos rios, dos mares, que acabam por estragar as terras que usam. E depois também, quando falamos de agricultura, e isto verifica-se muito no continente africano, que é que a desertificação e a existência de fenómenos climáticos cada vez mais extremos têm contribuído para o destruir das terras aráveis, que muitas vezes são a única fonte de sustento e de subsistência de muita gente que depois é forçada a migrar. Aliás, a ONU recentemente fez um estudo sobre esta questão dos refugiados climáticos e as alterações climáticas já estão entre as principais causas que levam as pessoas a migrar porque vivem em condições de pobreza extrema. Por outro lado, também não é nenhum segredo que o extrativismo, ou seja, por exemplo, quer seja a extração do petróleo ou do gás natural ou de minérios vários, é altamente prejudicial para os países em causa e muitas vezes esses países são países pobres, dos quais são retiradas estas matérias-primas e eles não recebem nada em troca. Ou seja, são vários os países, por exemplo, no continente africano, que são ricos neste tipo de matérias-primas e recursos não renováveis, do quais estes são extraídos e eles não beneficiam, as populações desse país não beneficiam e o lucro vai só para as grandes empresas, as grandes multinacionais que fazem essa extração. E parece-me que quando estamos a fazer ativismo e quando pensamos estas questões da redistribuição da riqueza e de maior justiça global, não podemos deixar de pensar em formas alternativas de construir esta economia a nível global, nomeadamente quando pensamos na extração do petróleo, que é algo que é altamente destrutivo para os ecossistemas e para o meio ambiente. Outra questão que se prende com isto, que acho que também é importante falar, é a da soberania alimentar, que tem sido falada e discutida por muitas pessoas ligadas às lutas pelo combate contra as alterações climáticas e pela justiça, pela uma maior justiça económica a nível global. A soberania alimentar prende-se com a capacidade de um país de produzir de forma local e sustentável a sua alimentação e, como muitos estudos indicam, é uma das melhores formas e mais eficazes de combater a fome e a subnutrição, mas também o desemprego e as alterações climáticas, voltando ao nosso tema. Ou seja, quando a comida é produzida localmente e se consomem esses produtos, não só em alguns países onde existe muita fome, isso é uma forma de contrariar essas desigualdades e a pobreza, como simultaneamente há uma forma de ou seja, impedir que os alimentos venham do outro lado do mundo, que tem uma grande pegada ambiental. Quando nós falamos de consumir produtos locais e nacionais,
isso é importante porque quanto mais conseguirmos comprar em comércio local e comércio sustentável, melhor é. Mas é preciso que isto chegue a todo lado do mundo e que esteja a preços acessíveis para toda a gente, porque muitas vezes estes produtos locais e sustentáveis são tão caros e biológicos que, na verdade, não se pode censurar as pessoas com menos capacidades que não os conseguem comprar. Se queremos uma solução para as alterações climáticas, elas têm de ser para todos e não só para os que a podem ter. Para além desta questão da soberania alimentar, existe também, como eu já falei, a questão da mobilidade. Quando falamos da redução do CO2, não podemos só esperar que as pessoas simplesmente deixem de utilizar meios de transporte individuais, é preciso apresentar soluções alternativas. E por isso é que é preciso um plano, é preciso, lá está, construirmos um futuro em que a mobilidade seja verde e seja acessível a todos. Por exemplo, eu vejo muito isso com um alargamento da rede de transportes públicos dentro e fora das grandes cidades, que também há bocado falámos especificamente de Lisboa, mas isto na verdade aplica-se a qualquer uma. É preciso que o transporte chegue a todo lado. Por exemplo, há vários concelhos da área metropolitana de Lisboa aos quais não chega ao metro e que muitas dessas pessoas são de facto obrigadas a pegar nos seus carros para poderem vir trabalhar. É preciso repensar isso e é preciso que existam incentivos para as pessoas andar de transportes públicos, e isso é uma melhoria da rede, uma expansão da rede, mas também garantir que os preços são baixos e são acessíveis. Por exemplo, a medida do passe, que nós todos nos lembramos e que teve influência na vida de todos nós, é uma medida também importante para o combate às alterações climáticas, porque incentiva as pessoas a andar de transportes públicos. Portanto, acho que tentei dar aqui alguns exemplos que mostram que, desde a política mais global, quando falamos de desigualdades a nível global entre países, ou mesmo quando falamos das nossas autarquias e dos nossos concelhos, por exemplo, no interior do país, o que mais existem são sítios onde a rede de transporte é praticamente inexistente e nem estou a falar da área metropolitana de Lisboa, estou a falar mesmo das cidades do interior, capitais de distrito, que têm uma má rede de transportes e nos quais as pessoas ou andam de carro ou não há qualquer expectativa de chegarem a horas ou o que quer que seja. E isso é preciso ser mudado, quer seja a nível global, quer mais nacional. Há vários ativismos e várias pequenas e grandes lutas que podem ser feitas para construir uma economia mais verde e mais sustentável. E o combate às alterações climáticas e a preocupação com a justiça social e com as desigualdades é uma coisa que vem de mão dada, tanto a nível global como a nível local. E é uma luta que tem sempre de ser tida em conta. E termino esta resposta com duas ideias. A primeira é que uma solução real para as alterações climáticas e para a construção de uma economia verde tem de ter em conta que há pessoas que têm hábitos que podem ter uma maior pegada ecológica, mas que não os deixam de ter porque não podem deixar de ter. Ou seja, se há pessoas que têm de usar o seu carro e não podem comprar aquelas comidas locais, que nós sabemos que têm uma pegada menor, é porque não é acessível para elas. E é preciso tornar estas soluções acessíveis para todos e melhorar a mobilidade dentro de todas as nossas cidades. E depois a segunda é que, quando falamos quer a nível local, nacional ou global, o lucro destas grandes empresas que fazem quantidades de dinheiro absolutamente absurdas, graças à exploração e à destruição, por exemplo, da Amazónia, que derramam o petróleo no mar, pagam uma multa, mas continuam a lucrar tanto que para eles não faz diferença. E isso é preciso travar e é preciso que estas empresas tenham, eu não estou a falar de incentivos verdes, eu estou a falar mesmo de que estas empresas sejam castigadas, que lhes seja retirada a possibilidade de o fazer de forma séria e não com multas que elas podem pagar e continuar a fazer o mesmo. Porque o lucro destas empresas e das poucas pessoas que estão à frente delas for à nossa ideia e à nossa expectativa de um futuro seguro e justo. Leonor, e qual é que achas que é o papel dos jovens, portanto, falando da população jovem no geral,
não só aqueles que são reconhecidos como ativistas, mas a população jovem no geral como um só? Parece-me que nós, como jovens, estamos num ponto da história em que não vamos ter uma segunda oportunidade. Ou seja, todas e todas nós precisamos de agir agora. E é claro que há jovens que estão cientes destas dificuldades acho que não existe praticamente ninguém da nossa geração que não reconheça que possam existir dificuldades no seu futuro devido às alterações climáticas. É preciso romper com a ideia de que o verde é só um adereço ou que a luta contra as alterações climáticas é só um adereço que existe num programa político mais geral, não é? E acho que o papel dos jovens prende-se exatamente com isso, que é nós queremos que a nossa voz seja ouvida sobre este assunto, nós devemos ser chamados para essa tomada de decisões, porque nós somos quem, para começar, foram os mais jovens que trouxeram à agenda política em todo o mundo as questões climáticas no último ano, 2 anos. E por outro lado, somos nós que vamos ser os mais afetados pelas decisões que se tomam hoje em dia. Portanto, nós queremos colocar na agenda política a transição climática, a neutralidade carbónica, a justiça climática e todas essas questões. E acho que também que tem havido uma grande pressão por parte dos mais jovens para que os crimes e estas impunidades das grandes empresas e dos grandes grupos, quando destroem ecossistemas, quando cometem terríveis crimes ambientais, não passe impune. Acho que quando me falam do papel dos jovens por exemplo, de um apelo para a nossa geração, é que se envolvam, é que façam parte desta luta. Há muitas formas de a fazer, de falar sobre o assunto e consciencializar as pessoas mais velhas, trazer os pais, os avós, os irmãos também para estas causas, porque muitas vezes somos nós que estamos mais conscientes dela do que as pessoas mais velhas. E que trazer o máximo de pessoas possíveis, participar, envolver-se em organizações, dar um pouco do seu tempo para isso. E já agora, na tua opinião, tu achas que por exemplo, pelo menos eu sinto muita resistência por parte das gerações mais velhas, pelo menos na minha família, eu acho que tem sido um bocado complicado convencê-los de algumas coisas. Sentes essa resistência e como é que achas que nesse sentido os jovens estão... Que impacto é que eles estão a ter? Que eu sinto que está a ser muito gradual, muito lento, mas tem de ser. Eu acho que o impacto que os jovens tiveram é sempre gradual, ou seja, claro, nós convencermos as pessoas nunca vai ser de um dia para o outro, e que, por um lado, todas as movimentações começaram a acontecer com as greves climáticas e com isto de colocar na agenda a ideia de futuro e a ideia de uma terra habitável para as próximas gerações. Foi graças aos jovens e foi graças à luta e ao ativismo dos mais novos, e é um trabalho que foi difícil. E acho que, apesar de estas questões terem sido trazidas para a agenda política dos jovens e serem muito importantes para as gerações mais novas, a verdade é que nós muitas vezes vemos que os nossos governos e os nossos líderes muitas vezes parece que se limitam a anotar estas ideias num caderninho e deixá-las para mais tarde, não é? Que batem palmas aos meninos que saem à rua para protestar pelo combate contra as alterações climáticas, mas depois parece que não há uma tomada de posição sobre o assunto. E eu não sei se esta é necessariamente uma questão geracional, como tu a colocas. É claro que eu acho que os mais jovens estão mais atentos a isso, mas que as gerações mais velhas também, se não estão, é porque ainda não estão tão informadas, se calhar, sobre esse assunto. Sim, e é o nosso papel tentar
tentar trazer essas pessoas, tentar informá-las, tentar fazer chegar as informações, os estudos científicos, o que as organizações têm publicado às pessoas mais velhas e especialmente no que toca à política a nível nacional, é preciso que os mais jovens possam fazer pressão e possam ter uma força que faça com que o governo e os governos em todo o mundo não se limitem a pôr numa gavetinha as reivindicações climáticas, mostrar que a nossa voz, podemos ser mais novos, mas é tão séria e tão importante como a de outra pessoa qualquer, e que nós somos uma geração que não aceita mais ver que, por exemplo, a BP destrói um território marítimo imenso, que mata imensos animais, que destrói ecossistemas e sai impune. E parece-me que o nosso combate tem de ser muito contra essa impunidade que estas grandes empresas têm e que pensam que podem fazer lucro e que o seu lucro é mais importante do que o futuro dos mais novos. Claro. Leonor, vamos agora dar início à nossa segunda e última rúbrica. Esta rúbrica chama-se Diga 1 e tem como objetivo colocar-te 5 questões. Destas 5 questões, tu tens obrigatoriamente de responder com uma das opções que nós te damos. Portanto, a opção A, a opção B, e terás de escolher aquela que te agrada mais ou aquela que te desagrada menos. Vamos a isso? Ok. Então, gostarias mais de ter? Opção A, uma casa 100% inteligente. Ou opção B, uma casa 100% autossuficiente? Uma casa 100% autossuficiente. Foi a resposta mais rápida que nós já tivemos. Em primeiro lugar, essa ideia de uma casa 100% inteligente lembra-me um bocadinho aquele filme em que o robô mata toda a gente que está em casa. Estou a brincar, como é evidente, mas acho que uma casa 100% inteligente não é uma coisa que me atraia particularmente, enquanto acho que uma casa 100% autossuficiente embora seja uma coisa que na verdade é acessível a muito pouca gente, até mesmo, por exemplo, os painéis solares são ainda pouco acessíveis, para não falar de tantas outras coisas, acho que gostaria imensamente mais de viver numa casa que eu sei que não prejudica o ambiente do que numa casa em que a luz se acende mal eu entro ou qualquer coisa assim. Leonor, se pudesse acabar com um destes problemas, com qual deles é que acabarias? Opção A, poluição atmosférica. Opção B, poluição hidrosférica. Não posso acabar com os dois problemas? Se tivesse escolher um, qual é que escolhias? Sim, podes primeiro... São interligados, mas... Podes ler isto como primeiro acabo este, depois acabo o outro. Ok. É assim, eu não tenho exatamente uma resposta muito interessante para dar, porque eu sou licenciada em Ciência Política, não sei qual é que teria mais impacto a acabar com o primeiro, mas olha, eu vou dizer poluição atmosférica. Ok. Mas com a promessa de acabar com a outra logo a seguir. Ok. E agora, Leonor, diz-nos, tu preferias? Opção A, ter uma horta biológica. Ou opção B, ter de adquirir todos os teus alimentos numa superfície comercial? Aqui a superfície comercial deixamos ao teu critério e não precisa obrigatoriamente usar sacos de plástico nem nada do género. É só uma superfície comercial. É assim, eu acho que preferiria adquirir os meus produtos numa superfície comercial, porque não me parece que ter uma horta no meu quintal fizesse grande diferença para o planeta, porque, quer dizer, eu adquiro os meus produtos numa superfície comercial, posso tentar comprar produtos locais, nunca levo saco de plástico, e acho que ter uma horta no quintal não é uma coisa que altere... não é uma coisa que altere exatamente os problemas ambientais que nós temos, e é preciso pensar em soluções maiores e execuíveis para as pessoas.
Sim, claro, até porque não é acessível a toda a gente. Claro, Ninguém pode ter, é um bocado difícil ter uma horta numa varanda. exato. E para mais que é preciso há um talento para conseguir fazer crescer tudo, não é? Exato. Leonor, para ti o ambientalismo é Opção A, um ideal ou uma preocupação. ou, opção B, é obrigatoriamente um modo de vida? Eu diria a opção B, é obrigatoriamente um modo de vida, porque em qualquer ativismo, em qualquer luta, se não se tiver em causa, se não se tiver em causa não, se não se tiver em mente as questões relacionadas com o combate às alterações climáticas, estamos a falhar, estamos a deixar uma lacuna por preencher. Portanto, acho que quem faz ativismo e quem se preocupa em ter uma atividade política ou partidária, ou o que quer que seja ligada às causas por um mundo mais justo, por um mundo mais igual e por uma redistribuição e erradicação da pobreza, por uma redistribuição da economia e a erradicação da pobreza, tem sempre de pensar nas questões climáticas. E, aliás, quando pensamos em futuro e no nosso futuro, se nos recusarmos a pensar em alterações climáticas, não estamos a ser justos, porque não estamos a pensar num dos maiores fatores que podem vir a alterar e influenciar para muito pior as nossas vidas, tanto individuais como coletivas. Ok, para terminar, obviamente, se tivesse essa oportunidade, preferias ir diariamente para a faculdade Opção A, de bicicleta. ou opção B, a pé? Eu, na verdade, às vezes vou a pé, outras vezes vou de bicicleta, porque eu tenho sorte de viver perto da minha faculdade, mas acho que prefiro ir de bicicleta, que mesmo assim é menos cansativo. Ok. Leonor, neste âmbito, se pudesses fazer um apelo às novas gerações, sem falares de política, o que é que dirias? Acho que muito do que nós já temos falado ao longo deste podcast se prende com esta questão de falar para os mais jovens. Em primeiro lugar, diria que se envolvam, que participem e que tragam toda a gente que conseguirem para o ativismo e para o combate contra as alterações climáticas. Em primeiro lugar, porque o nosso futuro, quer como pessoas individuais, quer como pessoas que se inserem numa comunidade nacional e global, só pode existir se nós agora conseguirmos travar esta luta, conseguirmos ter a nossa voz ouvida e que se comece a pensar, planear e efetivar hoje um programa sério de combate às alterações climáticas. Em segundo lugar, porque só um grande grupo de jovens e de pessoas organizadas e que estejam organizadas em grupos, associações, ONGs, que saiam à rua, que se manifestem, que ponham na agenda do dia as questões das alterações climáticas, é que podem conseguir transformações verdadeiras. E que, apesar de, quando falamos de medidas políticas e de políticas públicas relacionadas com a questão da transição para a economia verde, falamos de questões muito institucionais, não é? Falamos, por exemplo, de influenciar os decisores políticos. Parece-me que o ativismo climático não tem só a ver com isso, ou seja, quando apelamos aos jovens para que participem, apelamos também para que saiam à rua, para que protestem, para que encham as ruas e as notícias e os telejornais com as nossas reivindicações, porque não é só através de uma via institucional que essas mudanças se conseguem influenciar a opinião pública e pôr na agenda do dia os assuntos de transformação e do progresso. Foi sempre também uma tarefa que se foi fazendo nas ruas, quando falamos, por exemplo, dos direitos das mulheres, dos direitos das pessoas LGBT e de tantas outras conquistas. São coisas que se conquistaram não só a nível institucional, mas também muitas vezes pelas gerações mais novas na rua e neste combate diário nas nossas faculdades, locais de trabalho, nas nossas casas mesmo, e a falar com os amigos
e com os nossos familiares e pessoas mais próximas. Finalmente, fazer também um apelo às gerações mais novas que passa por uma questão de justiça social, ou seja, há muitos de nós que muitas vezes as pessoas dedicam-se a diferentes ativismos e lutam por coisas diferentes no nosso dia-a-dia, ou seja, há pessoas que por vezes estão mais ligadas a causas feministas, outras mais ligadas ao combate à precariedade, ou outras ligadas, por exemplo, à questão das alterações climáticas, mas que todas estas lutas que nós fazemos por um futuro e todos estes ativismos nos quais nos envolvemos por um futuro que seja mais justo, pelo progresso social, por cidades mais inclusivas e mais diversas, são todas lutas que estão interligadas, ou seja, quando nós pensamos, nós jovens, pensamos o futuro e pensamos um futuro em que a pobreza e as desigualdades sociais possam ser atenuadas, não faz sentido fazermos essa reflexão sem pensarmos também em questões climáticas, ou seja, enquanto, por exemplo, a soberania alimentar não existir e os países não tiverem e as pessoas não tiverem acesso à alimentação e possam combater e se possa fazer um combate real e forte à pobreza, à exclusão social e à subnutrição por todo o mundo, não se pode fazer isso sem pensar a luta contra as alterações climáticas e mesmo agora quando falamos do relançamento da economia, é preciso que os jovens façam essa pressão, quer a nível institucional, quer a um nível mais relacionado com o ativismo e com os protestos que se fazem. É preciso que os jovens façam pressão para que este relançamento da economia possa ter em consideração a transformação do nosso país e dos vários países por esse mundo em países mais verdes, mais próximos da neutralidade carbónica e aí penso que os jovens têm um papel muito importante e para que a luta pelas alterações climáticas não seja uma luta que exclua, mas uma luta que inclua. Acho que é isso que nós queremos, porque sabemos que não podemos fazer efetivas transformações sem que estejamos todos no mesmo barco, ou seja, quando falamos de, por exemplo, a questão de que há certos setores da economia que é preciso cortar, por exemplo, a questão do petróleo, dos recursos não renováveis, é preciso pensar que há pessoas que trabalham nesses setores e que é preciso uma alternativa para ser dada a essas pessoas de modo a que elas não se antagonizem com o movimento da justiça climática. Por isso mesmo é preciso pensar em novos empregos para o clima, é preciso pensar numa transição económica que seja feita para as pessoas e com as pessoas. E é esse o nosso trabalho, é esse o apelo que eu deixo, que juntos e com divergências, mas através do debate e de uma vontade coletiva de fazer uma transformação, que se possa pensar uma economia verde que parta de todos nós, mas que seja também para todos nós. Exato. Agora vamos terminar com uma questão que não constava no guião que te enviamos. Leonor, vamos pedir que, usando 3 palavras, resumas como foi e como é para ti falar de ambiente sem falar de política. Então, 3 palavras para falar de ambiente sem falar de política. Eu diria que a primeira é sem dúvida futuro, porque falar de ambiente neste momento, e infelizmente, é falar de futuro, é falar de uma possibilidade de nós vivermos, nós, as nossas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, vivermos num mundo em que o mundo que não é consumido por fenómenos climáticos extremos, num mundo em que não há uma brutal subida do nível médio das águas, não há uma terrível destruição de ecossistemas e perda de biodiversidade, um mundo no qual existe ar respirável, água para toda a gente, que existe justiça alimentar e que não há pessoas em certas partes do mundo devido à desertificação e ao aumento da temperatura que deixam de ser capazes de produzir comida e que por isso estão em situações cada vez piores. Portanto, acho que para mim, e se calhar para muitos de nós, uma das palavras é sem dúvida futuro. Outra que eu diria é justiça,
Porque a justiça? Porque a luta contra as alterações climáticas é uma luta que é de todos nós e que não deixa de ser uma luta por um mundo que seja mais igual. Nós sabemos muito bem que as alterações climáticas e todos estes fenómenos extremos não nos afetam da mesma forma. Mesmo que, desde que falar de como os países mais pobres são afetados mais do que os países mais ricos, ou vão ser afetados primeiro do que os países mais ricos, como é o caso, por exemplo, do continente africano ou da América Latina, onde muitos destes fenómenos e desta extinção da biodiversidade e da degradação dos solos agrícolas e dos aquíferos se verifica mais. A verdade é que mesmo as pessoas que têm mais capacidades socioeconómicas serão as que poderão fazer face, poderão resistir melhor a este avanço da destruição do nosso planeta que nós estamos a tentar travar a todo o custo. E, simultaneamente, também há de ter em conta que isto vai chegar a todos e a verdade é que as alterações climáticas são um problema que toca a toda a gente, mas nunca nos podemos esquecer que até no Covid, por exemplo, que é um problema que toca a toda a gente, não deixa de existir pessoas a quem que estão mais expostas, que têm de ir trabalhar em piores condições, que têm pior habitação, piores condições, pior acesso à água, à alimentação, e nós sabemos que essas são sempre as pessoas que estão na linha da frente, quer seja a sofrer por causa das alterações climáticas, quer seja por causa agora da pandemia Covid. E termino com uma última palavra que penso que é juventude. E porquê juventude? Porque somos nós que estamos na linha da frente deste combate. Não há ninguém que o possa fazer para além de nós, não vamos ter uma segunda oportunidade para o fazer. Houve outras gerações que não se preocuparam tanto, muitas delas dedicaram-se mais a outras lutas e tiveram outros ativismos que não se relacionavam tanto com estes, mas a verdade é que agora a bola está nos nossos pés e temos de ser nós a combater as alterações climáticas, combater a impunidade das grandes empresas e dos pequenos grupos de pessoas que destroem o planeta em nome do lucro deles, e um planeta que é de nós todos e não só dessas grandes empresas. E também somos nós que nos temos mostrado como os grandes transformadores, ou seja, somos nós que pusemos na agenda do dia, a nossa geração, não estou a falar de nós as três, obviamente, foi a nossa geração que pôs na agenda política esta luta e também é a nossa geração que eu espero que leve esta luta até ao fim e consigamos concretizar este projeto de uma economia mais verde e mais justa e sustentável em todo o mundo. Esperamos todos que assim seja, Leonor, que consigamos ter esse papel fundamental enquanto jovens. Leonor, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Obrigada. Obrigada a nós. E isto foi o nosso episódio de Aqui Não Falamos de Política. Por hoje é tudo. Muito obrigado, Leonor, e muito obrigado a vocês por terem estado desse lado.